Boa noite, queridos. Vou tentar de novo. Boa noite, queridos. Tudo bem? Vai começando a esfriar, até a voz vai embargando, né? Bênção demais. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. O pastor Rodrigo hoje não está presente. Ele viajou para Michigan. Nós estamos acertando uma parceria com o Calvin Seminário. E ele foi lá representar a igreja. Bênção de Deus. E cabe a mim hoje trazer a mensagem de Deus para o teu coração. Então abra o seu coração para o Senhor Jesus, que Ele possa mesmo falar com você. Amém? Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre a importância de intercedermos pela igreja. Deus, Ele nos conduz a orarmos, a clamarmos, a interceder pela igreja, pelo povo escolhido de Deus. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todos os principados e potestades e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra que é inerrante, que é infalível, e nós pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor fale conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos, ó Deus, compreender os Teus ensinamentos, para que possamos também colocá-los em prática e vivermos segundo o Teu querer. Em nome de Jesus nós oramos, nós clamamos a Ti. Amém. Conta-se que certa vez um jovem pastor, assim que ele assume uma igreja, ele vai visitar os anciões e um dos mais antigos ancião estava acamado. Por ancião, eu estou me referindo aos idosos da igreja, aqueles que estavam desde o início da formação da igreja. Quando esse pastor ele chega na casa desse ancião, ele o encontra acamado e, ao entrar no quarto, ele vê que há uma cadeira ao lado da cama e imediatamente ele pergunta ao ancião: você está aguardando visita? Ele sorri e diz: não, pastor, eu não estou aguardando visita. Na verdade, essa cadeira está aqui do lado, porque desde o momento que eu não consigo mais me ajoelhar, eu tenho colocado essa cadeira, porque quando eu vou orar, eu me assento diante dela, e na minha mente é como se Jesus estivesse sentado diante de mim, e ali eu posso conversar com Ele, ali eu posso orar, eu posso colocar a minha vida, a vida dos meus irmãos, a igreja diante do Senhor. O seminarista ou o pastor foi embora. Depois disso, passado algumas semanas, aquele ancião faleceu. Quando chegaram no quarto, encontraram ele debruçado sobre aquela cadeira, como se tivesse partido no colo do pai. Aquilo foi maravilhoso, porque ensinou aquele jovem pastor de que a vida cristã é uma vida de oração, é uma vida de intercessão, é uma vida de clamor pela nossa vida e pela igreja do Senhor. E assim compreendia Paulo as limitações, as dificuldades, o fato de estar preso na cidade de Roma, a sua primeira prisão, uma prisão domiciliar, não impedia Paulo de orar, de interceder, de clamar pela igreja. Pelo contrário, Paulo fazia isso sem cessar. Constantemente ele orava. E por que ele orava?
porque ele compreendia que a igreja que foi formada pelo Senhor é a igreja que é sustentada pelo Senhor. O capítulo 1 é muito claro, do versículo 1 ao versículo 14, que o Senhor é aquele que forma a sua igreja. Como ele faz isso? Elegendo os seus chamados, os seus escolhidos antes da fundação do mundo, redimindo eles em Cristo Jesus e os selando com a presença do Espírito Santo, que é o penhor da graça do Senhor. A primeira parcela, a herança, né? As primeiras heranças do Senhor, a presença do Espírito Santo. Então, Paulo entendia que a igreja ela é formada pela ação do Senhor. Então, o Deus que forma a sua igreja é o Deus que sustenta a sua igreja. E agora, nesse momento, Paulo ele vai orar, clamando, intercedendo pela igreja. Se você observar, o versículo 15 é como se fosse uma conclusão daquilo que ele vinha dizendo. Portanto, que começa, por isso também. Ou seja, além de eu compreender que o Senhor é aquele que forma a igreja, e por compreender isso, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós do Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. É interessante nós observarmos porque Paulo, ele plantou a igreja na cidade de Éfeso por volta, meados do primeiro século, entre 53 e 56 depois de Cristo. Não há unanimidade quanto à data, mas foi nesse período. Havia se passado 5 anos. Paulo agora está em Roma, como eu havia dito, numa prisão domiciliar, e nessa prisão domiciliar, Paulo ele pode receber visitas. Dali, dessa prisão domiciliar, Paulo escreve 4 cartas, das quais são conhecidas as cartas pastorais, e uma dentre elas é a carta aos Éfesos. Daí tem Filipenses, Colossenses e Filemão, que são as cartas que Paulo escreve da primeira vez que ele ficou preso em Roma. Então ele recebeu algumas visitas, ele entendeu como que a igreja estava funcionando, como que os irmãos estavam caminhando, e isso gerou alegria no seu coração, e ao mesmo tempo ele repreendeu a igreja. Mas como um pastor amoroso, primeiro ele vai elogiar, ele vai enfatizar, ele vai avultar, trazer à tona as qualidades daqueles irmãos. E o texto mostra claramente, tendo eu ouvido o quê? Ouvido a fé que há entre vós e ouvido o amor de um para com o outro. Ou seja, essa igreja, ela tinha 2 das 3 características que Paulo entendia como características de todo cristão maduro. Paulo, lá em 1 Coríntios, ele vai dizer que se sobressai na vida do cristão a fé, a esperança e o amor. O maior desses é o amor. E aqui ele está dizendo que ele ouviu dizer que aquela igreja, aquele povo, e era um povo que estava fortalecido na fé em Jesus Cristo, e era um povo que caminhava amando um ao outro. E que notícia maravilhosa se receber. Todo pastor de uma igreja, ele gostaria de receber essa notícia a respeito da igreja. Como que estão os irmãos da sua igreja? Meus irmãos, eles estão firmes na fé e os meus irmãos estão amando uns aos outros. Uma realidade que muitas vezes está distante da igreja. Os irmãos muitas vezes estão oscilantes na fé, dando um trabalho danado quanto à sua crença e matando um ao outro, se degladiando, disputando um com o outro. Ou seja, estão completamente fora daquilo que Paulo está observando na igreja de Éfeso. E isso é motivo de alegria. Isso é motivo de gratidão. Por isso que ele diz, olha, quando eu ouvi dizer que vocês têm uma fé robusta, firme no Senhor, estão amando uns aos outros que eu fiz, eu não cessei de dar graças ao Senhor. Isso é motivo de ação de graça. Quando você tem irmãos, uma igreja firmada na fé e no amor de uns para com os outros, isso é motivo de alegria, de render graças ao Senhor. Agora é interessante que Paulo, ele faz uso aqui de uma figura de linguagem que é a hipérbole. E a hipérbole é você usar de um exagero para você enfatizar algo. Quando Paulo diz que ele não cessa de dar graças a Deus, não é que ele fica todos os minutos, às 24 horas do seu dia, rendendo graças ao Senhor pela fé e pelo amor dos irmãos de Éfeso.
O que Paulo está dizendo é que ele é um homem de oração e toda vez que ele ora, e ele ora todos os dias, então todo momento que ele ora, ele rende graças ao Senhor. Então ele não cessa no sentido de que em todas as suas orações, ele lembra dos cristãos de Éfeso e ele fala: Senhor, obrigado. Louvado seja o teu nome pela fé dos meus irmãos e pelo amor de uns para com os outros. E isso é muito claro, porque no final do verso 16, ele diz: fazendo menção de vós nas minhas orações. Ou seja, Paulo, ele menciona os cristãos de Éfeso nas suas orações, ele intercede por aquele povo, ele clama por aquele povo, porque ele entende que aquele povo foi formado pelo Senhor e precisa ser fortalecido pelo Senhor. Agora, essa oração de Paulo a favor do povo, essa oração intercessória, ela tem 4 motivos. E o primeiro motivo é para que aqueles irmãos tenham profunda intimidade com Deus. No versículo 17, Paulo diz: veja, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e iluminados os olhos do vosso coração. Vamos entender um pouquinho aqui esse pedido por intimidade profunda com Deus. Primeiro, Paulo ele deixa claro quem é o Deus que ele ora. Ele mostra claramente que esse é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Como assim? Deus é o Deus de Jesus? Mas Jesus não é Deus? Então, como Deus é o Deus de Jesus? E é interessante porque Paulo aqui ele está enfatizando a humanidade de Cristo. Quando nós estudamos sobre a pessoa de Cristo, nós estudamos ele sobre as suas 2 naturezas, sua natureza divina e a sua natureza humana. E Paulo aqui está ressaltando a natureza humana de Cristo. Como homem, como aquele que se fez carne, Deus é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma ênfase de quem é esse Deus, Paulo chama ele de Pai da glória. Em outros termos, o Deus todo glorioso, o Pai glorioso. Após ele identificar quem é o Deus que ele ora, e isso é importante por quê? Porque Éfeso era uma cidade que estava imersa no ocultismo, na adoração a outros deuses. O templo da deusa Diana, ou deusa Artemis, são 2 nomes usados para a deusa do amor. O templo dessa deusa era uma das 7 maravilhas do mundo antigo e era em Éfeso. Havia mais de 50 deuses que eram adorados e idolatrados na cidade de Éfeso. Então, quem é o Deus que Paulo ora? Ele deixa claro: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, o grande eu sou. E Paulo ora a Deus clamando o quê? Ele vai dizer aqui, ele clama por sabedoria e ele clama por revelação no pleno conhecimento. Com base no cânon bíblico, a sabedoria nada mais é do que temer a Deus. Então Paulo está orando para quê? Para que os seus irmãos de Éfeso, eles temam o Senhor, não tenham medo do Senhor, mas vivam em reverência ao Senhor, se submetam à vontade do Senhor. E em segundo, ele clama pela revelação do conhecimento de Deus. E essa revelação não tem nada a ver com a maneira como muitos têm interpretado sobre as novas revelações. Paulo não está falando aqui sobre aquilo que Deus não revelou. O que Paulo está falando aqui é sobre aquilo que já foi revelado. Para que Deus dê pleno conhecimento daquilo que ele já falou, por intermédio da sua palavra escrita. Agora é importante a gente compreender que Paulo ele diz o seguinte, no versículo ainda 17, ele diz que o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Que espírito é esse? Porque se a gente entender que é o Espírito Santo, aí nós temos um problema. Porque o versículo 13 e 14, que antecede essa oração, diz que o povo já havia recebido o Espírito Santo. Ou seja, Deus ele escolheu, Deus ele redimiu e Deus selou com o Espírito Santo. Então, se Paulo já falou que Deus selou com o Espírito Santo que já é o penhor da herança do Senhor, como que Paulo está orando agora aqui para a igreja receber o Espírito Santo? Então, essa oração não é por recebimento do Espírito Santo, mas essa oração é pela ação do Espírito Santo no nosso interior. Por isso que Espírito, acredito que nas suas escrituras aí,
está traduzido com E minúsculo. Não é uma referência ao Espírito Santo, mas é uma referência ao nosso interior. A oração é para que o Espírito Santo, que já habita em vocês, aprofundem de tal maneira no coração de vocês e conduza vocês a terem uma vida de temor a Deus e uma vida no pleno conhecimento da revelação de Deus, daquilo que Deus já revelou. E como ele faz isso? Paulo vai dizer: iluminados os olhos do vosso coração. Sabemos que os olhos é a janela do corpo. É por onde recebemos as coisas. E o coração nas Escrituras é o centro do homem. Na perspectiva grega, é o centro do raciocínio. É onde tem os pensamentos, onde nós criamos ideias. Então o que Paulo está dizendo é para que no nosso interior, no nosso intelecto, o Espírito Santo gere, de fato, temor a Deus e compreensão profunda da palavra de Deus. Isso é o quê? Intimidade com Deus. E isso é importante nós pensarmos e orarmos nos nossos dias. Dias esses onde as pessoas, muitas vezes, não temem a Deus. E veja que nós estamos falando sobre uma carta que é direcionada à igreja do Senhor. Não é uma carta que é direcionada para ímpios. É para cristãos. Para aqueles que, em momento de culto, fazem piada. Para aqueles que em momento de culto se distraem com o celular. Para aqueles que muitas vezes se aproximam do templo ou da presença do Senhor em total atitude de irreverência. Nós precisamos resgatar o temor de Deus dentro das igrejas, nos púlpitos. Pastores que pregam aquilo que não vivem. Pastores que falam que o povo deve amar a Deus, mas eles mesmos não amam a Deus. Que o povo deve servir a um outro, mas ele não serve ninguém. Pelo contrário, usa do púlpito para extorquir as ovelhas do Senhor. Irmãos que não temem a Deus e não conseguem se lidar um com o outro. Nós precisamos urgentemente clamar e orar para que o temor de Deus caia no coração do povo de Deus. Para que o povo de Deus entenda diante de quem nós estamos. Mas temor sem conhecimento não existe. Todo temor a Deus precisa ser acompanhado com conhecimento. Por isso que a oração ela caminha na linha também da revelação do pleno conhecimento, ou seja, conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos orar para que o povo tenha fome, desejo de compreender a palavra do Senhor, a revelação do Senhor, de estudar a palavra do Senhor. Irmãos, infelizmente, há crentes que só pegam na Bíblia, olha lá, quando vem na igreja no domingo, porque tem alguns que nem trazem mais Bíblia. Depois colocaram a Bíblia aqui, para que carregar a Bíblia no papel? E aí a desculpa de todo mundo é, não, eu tenho a Bíblia no celular, mas não lê. Nós precisamos resgatar urgentemente, e precisamos orar para isso, para que Deus gere temor, para que Deus gere desejo de nos aprofundarmos no pleno conhecimento da palavra de Deus, nos aprofundar no conhecimento daquilo que o Senhor já nos revelou, não novas revelações, não coisas ocultas. Tudo que o homem precisa saber acerca de Deus, Deus se deu a conhecer por intermédio da sua palavra. Não há nada que nós precisamos saber acerca de Deus que está fora da sua palavra. Tudo que nos oferecerem fora da palavra de Deus, isso é subjeções, heresias. Tudo que precisamos saber para a nossa fé, para o nosso fortalecimento, para a nossa vida espiritual, está nas Escrituras. Então nós precisamos orar para que a gente conheça as Escrituras. É o que nós precisamos saber. E essa deve ser a nossa oração. Senhor, precisamos conhecer a Tua palavra, nos dê pleno conhecimento. Espírito Santo, ilumine os olhos do nosso coração. Segundo motivo pelo qual Paulo intercede, ora pela igreja, e nós também devemos orar. Versículo 18. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. E chamamento aqui, Paulo está se referindo ao que ele já falou no versículo 4 e 5. Ele está falando sobre a eleição, sobre a predestinação. E isso é muito importante nós compreendermos. Porque Paulo está falando sobre uma esperança que há no nosso chamado, na eleição divina,
na escolha do Senhor. E qual a esperança? A esperança é que aquele que nos chamou é aquele que vai nos preservar na fé até a volta gloriosa de Cristo. O que Paulo está falando é sobre a segurança da salvação. É o que ele disse aos Filipenses no capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Então Paulo está orando, eu intercedo, eu clamo para que o povo não apenas compreendam que foram chamados pelo Senhor, mas eles compreendam acima de tudo a esperança que há no chamamento, para que não sejam levados por todo o vento de doutrina e busquem esperança em outras coisas que não vão trazer suporte, esperança, paz, alegria para o coração. Lembrando que Éfeso está imerso em uma sociedade completamente idólatra. Muitos deuses que oferecem esperanças passageiras, alegria passageira. Paulo está dizendo, vocês precisam compreender, e eu oro constantemente, todos os dias, para que vocês compreendam a esperança do chamamento, para que vocês vivam de fato em gratidão e em fidelidade ao Senhor. Essa deve ser o segundo motivo da nossa oração. E isso é muito importante, porque quando nós não compreendemos a esperança do nosso chamamento, nós buscamos segurança, estabilidade, certezas fora do Senhor. Quando nós não entendemos que nós estamos seguros nos braços do Pai, nós vamos buscar segurança no dinheiro, nós vamos buscar segurança nos relacionamentos, nós vamos buscar segurança nos bens materiais, nós vamos buscar esperança nas coisas que esse mundo pode nos oferecer. Muitas vezes na igreja há cristãos, membros, que de manhã ele vai no centro espírita, à tarde ele vai no templo budista, e à noite ele vem na igreja buscar o Senhor Jesus. E aí você vai conversar com ele e fala, bom, eu vou buscar alguma coisa, vai que dá certo alguém. Porque não compreendeu a esperança do seu chamamento. Não compreendeu quem é o Deus que serve. Nós fomos chamados por um Deus grandioso e glorioso. Paulo havia dito isso claramente. Todos nós não tínhamos condições alguma, antes de qualquer um de nós sermos projetos na mente dos nossos pais, antes do mundo ser mundo, antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos elegeu, ou seja, Ele nos conhece. Agora o que Paulo está dizendo, o Deus que fez isso na eternidade, é o Deus que te chamou no presente, e é o Deus que vai te guardar até o futuro. Isso aqui, esse texto ele está recheado do que nós chamamos de escatologia iniciada. O que é escatologia iniciada? Em outras palavras, é o que nós chamamos do já ou ainda não. Nós já desfrutamos da presença do Senhor, de um chamado de viver debaixo da graça, do amor e da glória do Senhor, mas ainda não em toda a sua plenitude. Nós ainda pecamos, somos escravizados não, mas ainda lutamos contra o pecado que habita em nós. Mas um dia esse pecado vai ser completamente exterminado e nós teremos um corpo glorificado, e a partir desse corpo glorificado viveremos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então, meus irmãos, todos nós que estamos aqui, nós precisamos compreender qual que é a esperança do nosso chamado. Por que Deus nos chamou? Romanos capítulo 8, versículo 30, diz que aqueles que Ele chamou, a esses Ele justificou, a esses Ele santificou, e a esses Ele glorificará. Essa é a esperança do nosso chamamento. Se o Senhor nos chamou e nos salvou, nós estamos salvos hoje e para todo sempre. Nós não perdemos a nossa salvação, porque a nossa salvação não está segura nas nossas mãos, não é consequência dos nossos méritos, mas é um ato da livre graça do Senhor, que na eternidade nos chamou e no presente nos redimiu em Cristo Jesus. É isso que a igreja de Éfeso precisava conhecer, é isso que nós precisamos conhecer. Intimidade com Deus, esperança do nosso chamamento. Terceiro, ainda no versículo 18, Paulo diz: qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos?
A terceira coisa que a igreja de Éfeso precisava compreender, e Paulo ora e intercede para que eles compreendam que eles são a riqueza, a herança do Senhor. Observe que aqui o texto está falando claramente que essa riqueza, essa herança é do Senhor, não é nossa. O texto é muito claro quando diz qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança. Nos santos, quem são os santos? Nós, a igreja, o povo escolhido, o povo chamado por Deus. Nós somos a herança do Senhor. Se você olhar para o Antigo Testamento, por exemplo, Deuteronômio 9:29, fala Deus falando que o povo que ele libertou do Egito, da escravidão, como já foi lido aqui em Êxodo, esse povo é a herança do Senhor, pertence ao Senhor. Acredito que na semana passada, na exposição da perícope anterior, vocês compreenderam que quando se fala de remissão, nós estamos falando de resgate. Nós estamos falando daquilo que já é nosso, aquilo que pertence a nós. Então, quando falamos que Deus nos redimiu, nós estamos falando que Deus resgatou aqueles que são dele. Quem estava cativo no Egito era o povo de Deus. E Deus foi lá, através do Cordeiro, de todos os milagres e tudo mais, resgatou o seu povo mediante pagamento. Ou seja, aquele povo pertence ao Senhor, é a herança do Senhor. E assim é a igreja. Nós somos a herança, nós somos a riqueza do Senhor. E isso é de extrema importância nós compreendermos. Visto que nós vivemos dias onde as pessoas têm desprezado a igreja do Senhor. Onde até mesmo aqueles que estão dentro da igreja falam mal da igreja do Senhor. Atiram pedras de maneira figurativa contra a igreja do Senhor. Resgatar a compreensão no nosso coração de que nós somos a herança do Senhor, nós somos o povo de Deus, a riqueza da glória do Senhor. Isso nos leva a zelar pela igreja, nos leva a amar a igreja, nos leva a servir o Senhor, que é o dono da igreja. Essa igreja, ela não é de nenhum pastor. Essa igreja, ela é do Supremo Pastor. Essa igreja, ela não é de quem começou essa igreja. Não, pastor, porque essa igreja aqui, eu estou aqui há 30 anos, não sei quantos anos tem a Penuel, mas essa igreja, eu estou aqui há 30 anos, eu vi todo mundo chegar, nós começamos essa igreja e agora nós estamos caminhando. Essa igreja não é de onde começou, independente de onde começou. Porque essa igreja, antes de começar na casa de qualquer um, ou em qualquer lugar onde tenha começado, ela começou no coração de Deus. Essa igreja, o povo que congrega aqui é o povo que foi chamado, escolhido por Deus, é o povo que pertence a Deus. Então a igreja é do Senhor. E isso nós precisamos também resgatar nos dias de hoje. Como resgatamos? Orando. Deus traga essa verdade à tona no coração do teu povo. Que o teu povo possa compreender que nós somos a herança do Senhor. Quando Jesus voltar em glória, ele vai vir para buscar o quê? A sua igreja. Porque ela é a herança do Senhor. É a igreja do Senhor que ele virá buscar. Então ame a sua igreja. Sirva ao Senhor. Para de falar mal da tua igreja. Para de ficar falando das coisas que acontecem dentro da tua igreja para outras pessoas que nem aqui congregam. Que não estão nem aí para a tua igreja. Muitas vezes nem crentes são. Às vezes nós deparamos, esse dia eu fui cortar o cabelo, uma pessoa que nem crente é, falou, você que é o pastor lá do Betel? Eu falei, é. Falou, fiquei sabendo que teve uns problemas lá. Eu falei, irmão, toda igreja tem problema. Fiquei sabendo que teve uns problemas aqui nesse salão também. Todo salão tem problema. O homem é problemático. Gente, veja, agora, na minha cabeça, eu vi, quem foi infeliz? Que veio cortar o cabelo, miserável. E veio aqui e ficou falando mal da igreja que ele congrega. Não, mas não é possível, gente. Não compreendeu que a igreja é a herança do Senhor. E está degladiando, está judiando da noiva de Cristo.
Como agora esse movimento do sem igreja. Não, eu não preciso de igreja para ser crente. É a mesma coisa você falar para mim, pastor, eu gosto muito de você, mas sua esposa não desce. Eu não gosto dela, não posso nem ver ela. Meu irmão, então não dá para ter amizade com você. Não dá para ter relacionamento contigo. A igreja é a noiva de Cristo. Como que eu digo que eu amo Jesus e eu não amo a noiva dele? Nós temos que amar a igreja. E quando eu falo igreja, estou falando do povo de Deus. Não estou falando sobre um prédio. Porque isso aqui derruba ou tira esses bancos, vira boate. Em 2 palitos. A igreja somos nós somos o povo de Deus. E o que Paulo viu? O que Paulo ouviu falar? Que o povo era um povo que estava caminhando na fé, e o povo era um povo que amava uns aos outros, eles viviam em amor, e é assim que a igreja tem que viver. Entenda uma coisa, se você está vendo algo que ninguém consegue ver, e você está constrangido por isso, é porque Deus está chamando você para servir naquilo que você está vendo. Eu sempre adotei esse método. As pessoas vêm e falam, pastor, podia ter isso, né? Podia mesmo, acredito que Deus está te chamando para fazer isso. Porque se é você que está vendo essa necessidade, ninguém viu até agora, é porque é você que tem que ir lá, em nome de Jesus, vamos orar aqui, e nós já vamos começar esse ministério. Irmãos, essa é a solução para a igreja. Esse é o chamado de Deus. Seja uma bênção para essa igreja. Seja uma bênção para esse povo. Seja uma bênção para Penuel. Elogie sua igreja. Ame sua igreja. Lute para que a glória de Deus seja revelada em você e através de você nessa igreja. Por fim, Paulo também ora. Clama ao Senhor. Versículo 19. Para que o povo compreenda a suprema grandeza do poder de Deus. Veja, ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Por supremo aqui é o que excede, é o que está acima, é o que sobrepõe. Lembrando novamente, havia mais de 50 deuses espalhados sobre aquela terra, sobre aquela cidade. O que Paulo está falando é o seguinte: há um Deus supremo em poder, pode juntar todos esses deuses aí. Eu oro para que vocês compreendam o quão poderoso Deus é. E olha que Paulo aqui ele exagera, utilizando vários termos gregos para se referir à força, a poder. Ele repete várias vezes, isso aqui é uma ênfase. E uma das palavras gregas que Paulo usa é dinamis, que é muito conhecida. E dinamis significa força, habilidade e autoridade. Ou seja, aquele povo, os discípulos de Cristo, que estavam sem força nenhuma, desencorajados, porque Cristo havia morrido, eles receberam poder. Atos 1:8, ao descer sobre eles o Espírito Santo, ou seja, foram fortalecidos. Aquele povo que não se sentiam mais encorajados, eles foram encorajados a proclamar o Evangelho, quando receberam poder de Deus. Eles não tinham autoridade, eram iletrados, mas foram cheios do poder de Deus. E qual que é a primeira coisa que acontece depois que eles recebem o poder de Deus? João e Pedro, eles vão para onde? Para o templo. Quando eles estão chegando no templo, eles vão subir a escadaria do templo. O que está na porta do templo? Um coxo. O coxo pede para Pedro: Pedro, me dá uma esmola aí. O que Pedro fala? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O que Pedro tinha? Poder de Deus. Ele tinha um evangelho. A pergunta é: onde está o poder de Deus na igreja? Por que nós proclamamos o evangelho e ninguém converte? Por que a igreja está crescendo em números, como as estatísticas mostram, e o mundo não melhora? As coisas não acontecem em nossa volta. Será que há poder de Deus dentro da igreja? Veja, Paulo ele é enfático aqui. O grande problema nosso, eu sou presbiteriano, não é de berço, mas foi a única igreja evangélica que eu entrei e Deus me converteu e me formou. Então eu posso falar muito bem da igreja presbiteriana, que é uma igreja que precisa do fogo do Espírito Santo, que muitas vezes está mais preocupado com tradicionalismo do que com o poder de Deus. Veja, não estou falando de tradição.
Ainda bem que está filmando. Estou falando de tradicionalismo. Tradição é uma bênção. As nossas confissões, os nossos catecismos de Westminster, os artigos escritos pelos nossos reformadores. A tradição é a nossa herança da fé reformada. Isso é uma bênção. Mas pegaram a tradição e transformaram num tradicionalismo. Agora só pode pregar de terno, porque se não prega de terno não tem poder de Deus. Agora toda igreja reformada tem que ter um piano de cauda, porque se não tiver um piano de cauda, não é igreja reformada. E o órgão de tubo? E se tirar esse piano daqui e pôr para lá? Pastor, mas o piano sempre ficou à direita do púlpito, como é que vocês colocam na esquerda agora? Nós estamos mais preocupados com tradicionalismo do que com o poder de Deus. Quantas discussões inúteis que não gera vida para ninguém em redes sociais, e a gente olha, tem membros da nossa igreja discutindo coisas lá. Você fala, está discutindo o quê? Mas nem amando a esposa direito está. E está querendo discutir teologia. Irmãos, urge o momento da igreja experimentar do poder de Deus. E eu não sou pentecostal não, irmãos. Mas eu gosto muito de uma frase do reverendo Hernandes. Tive o privilégio de ser ordenado por ele e pelo reverendo Arival, e tive muito convívio com eles. E o Hernandes, ele sempre dizia, nós precisamos vincular, seria uma bênção, a racionalidade dos presbiterianos, dos reformados, com o fogo do coração dos pentecostais. Faz uma vigília de oração na igreja reformada. E acredito que todos aqui vêm de terça-feira na oração. Oração não atrai presbiteriano. O que atrai é ensino doutrinário. É estudar sobre os 5 solas. É estudar sobre os 5 pontos do calvinismo. Isso atrai presbiteriano. Mas quando fala de orar, quando fala de amar o povo de Deus, de estar junto, de adorar e glorificar o nome do Senhor, nós somos ruins para isso. Eu estou sangrando a minha carne, gente. Não é só a sua. Paulo, ele está orando, eu oro, eu clamo ao Senhor constantemente para que vocês compreendam o supremo poder do Senhor. E onde que nós compreendemos o ápice do supremo poder de Deus? Paulo vai dizer, em Cristo. E de 4 maneiras: na ressurreição, na entronização, no domínio de Cristo sobre todas as coisas e no governo da igreja. Ali é revelado o poder de Deus. É sobre esse supremo poder de Deus que Paulo diz que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Olhe para a sua Bíblia. Verso 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. É o poder grandioso e maravilhoso de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos e ressuscitou a mim e a você da escravidão do pecado, da morte eterna. É o poder de Deus que entronizou Jesus Cristo à direita de Deus Pai. É o que o texto diz. E fazendo assentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha a escatologia, novamente aí inaugurada. O poder do Senhor não é apenas no presente século, mas é por toda a eternidade, também no vindouro. O poder sobre todo principado, sobre toda potestade. É o poder que entronizou Jesus à direita. A direita é local de poder. O que Paulo está dizendo, eu oro para que vocês conheçam aqui esse poder de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, que elevou Jesus aos céus, que colocou Jesus assentado à direita de Deus Pai, sobre toda autoridade, sobre toda potestade. Esse poder de Deus, é esse poder de Deus que eu oro para que vocês conheçam. É esse poder de Deus que eu oro para que vocês conheçam, porque é esse poder, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos teus pés.
domínio sobre todas as coisas. É esse poder de Deus que Paulo diz, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O poder de Deus ressuscitou Cristo, entronizou Cristo, deu domínio sobre Cristo e o governo da igreja. De quem é a igreja? Do Senhor. Amados, isso é maravilhoso. E isso deve encher o nosso coração. Nós precisamos orar para que a igreja ela seja centralizada em Cristo. Porque quando nós estivermos centralizados em Cristo, nós iremos compreender de fato qual é o supremo poder de Deus. Poder esse que deixou os céus e veio habitar entre nós. Poder esse que foi manifesto através dos seus milagres, dos seus ensinamentos. Poder esse que foi manifesto na cruz do Calvário, onde ele verteu o seu sangue. Poder esse manifesto na sua ressurreição. Poder esse manifesto na sua entronização, quando ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu sou o Rei, eu sou o Senhor. Eu sou aquele que tem toda a autoridade. Poder de Deus que é manifestado no meu coração, no seu coração, através da presença do Senhor, por intermédio do Espírito Santo. É esse poder que nós precisamos a cada dia vivenciar. Eu oro, Paulo está dizendo, eu oro, igreja, para que vocês compreendam a suprema grandeza do poder de Deus. E a compreensão aqui não é uma compreensão intelectual apenas. É uma compreensão vivencial. Que vocês experimentem cada dia mais e mais do poder de Deus. Isso aqui encheu meu coração. E eu espero que isso aqui enche o teu coração. Que a nossa oração ela seja cada dia: Senhor, que o teu povo, a começar de mim, tenhamos profunda intimidade com o Senhor. Que a começar de mim eu conheça de fato a tua sabedoria, tenha temor ao Senhor, reverência a ti. E conheça a tua palavra, a tua revelação escrita profundamente. Eu quero isso, Senhor. Faça isso comigo, faça isso com os meus irmãos. Senhor, eu quero compreender qual que é a esperança do meu chamamento. E quero que meus irmãos compreendam para que como igreja a gente viva na certeza de que aquele que nos chamou é fiel para nos preservar a salvo, seguros sobre as suas mãos, para que a gente viva descansando na tua soberania. Senhor, eu oro para que meu povo, o teu povo, a tua igreja compreenda que nós somos a riqueza da tua glória, que a igreja é a sua herança, para que assim nós possamos amar a igreja do Senhor, sermos zelosos com a igreja do Senhor. Eu oro, Senhor, para que todos nós como igreja possamos compreender e experimentar a cada dia a suprema grandeza do poder de Deus, do dinamis, da força, da habilidade, da autoridade, dessa energia, que é uma das traduções aqui para força, a energia do poder de Deus, que a gente prove disso, para que a gente viva a cada dia, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Como podemos fazer isso? Apenas em Cristo Jesus. Deus forma a sua igreja em Cristo. Deus sustenta a sua igreja em Cristo. Deus guia a sua igreja em Cristo, pois Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Não há hierarquia na igreja. O cabeça da igreja é Cristo. Não é o pastor físico. Não é o conselho. Não é a junta diaconal. Não é o irmão mais antigo da igreja. Nós somos corpo. Todo mundo é corpo. É que tem uns que é joelho, tem uns que é ombro, tem uns que é pé, tem uns que é língua, espero que seja santa. Mas todos nós somos corpo. O cabeça é Cristo. É Ele que nos guia. Então oremos para que o Senhor continue fortalecendo a sua igreja. Vamos fazer isso agora?
Deus bendito, nós queremos agradecer a tua palavra e engrandecer o teu nome por essas verdades tão preciosas ao nosso coração. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor, nessa noite, o Senhor mexe conosco. E o Senhor nos mostra o quanto devemos orar, interceder, clamar pela tua igreja. O nosso desejo, Pai, no fundo do nosso coração, é que todos nós que somos igreja do Senhor, tenhamos profunda intimidade contigo. Desejo de te buscar, de estar na tua presença, de te conhecer cada vez mais. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, nós clamamos a ti nesse momento, para que o Senhor enche o nosso coração de esperança com relação ao nosso chamado, à nossa salvação, para que possamos viver a cada dia certos de que em ti nós temos a vida eterna. Nós estamos seguros nos teus braços. Pai, em nome de Jesus, nos dê a plena convicção de que nós somos o teu povo, a tua herança, e manifesta em nós a suprema grandeza do teu poder. Não, Senhor, para que façamos tantas coisas que têm sido feitas que o Senhor não exige que façamos, como usos e costumes, como muitas vezes gritarias, rodopios. Não é isso que nós pedimos, Senhor. Mas é que a gente reconheça o teu poder e a tua grandeza. Experimentemos disso, para que sejamos compungidos a cada dia a vivenciar o teu reino, a experimentar da tua glória e da tua graça. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, nos fortaleça. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor. Em nome de Cristo. Amém. Se coloque em pé, por gentileza. Receba a bênção do Senhor. E agora, amada igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que o amor incondicional de nosso eterno Deus e Pai, comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Podem sentar.